Boa tarde, turminha, tudo bem com vocês? Passamos bastante dias sem atividades aqui no portal. Você que estava um pouquinho atrasado, conseguiu desatrasar? Espero que sim, espero que esteja tudo em dia. Agora nós teremos mais uma parte do capítulo Errei da matéria de ensino religioso. Na semana passada nós começamos esse capítulo e eu contei a história para vocês e vocês fizeram o exercício 1, lembram? Mas eu vou recapitular a história e nós vamos fazer os outros exercícios desse capítulo, ok? Vocês lembram que o povo estava preso no Egito? Eles eram escravos ali, né? E Deus não quer o seu povo preso ou servindo como escravos. E aí ele precisou chamar alguém muito especial para cumprir uma missão, que foi libertar o povo. E essa pessoa especial foi Moisés. E ele chegou lá, falou com o rei. Vocês estão lembrando da história, né? Ele conseguiu libertar o povo. E a história continua. Eles foram para o deserto, ali eles andaram por muito tempo e naquela caminhada eles tinham regras muito especiais que foram reveladas por Deus no Monte Sinai. Moisés foi chamado no monte, recebeu as tábuas com os 10 mandamentos. Lembrem-se que foi escrito pelo dedo de Deus, cada um dos mandamentos, né? E quando Moisés estava descendo do Monte Sinai, vocês lembram dessa parte? Foi a última aula que eu dei na semana passada. Ele olhou para o povo e ele viu uma cena muito triste. Ele ficou bem chateado porque ele havia subido ao monte, não demorou muito lá e o povo já havia se esquecido de tudo o que eles tinham prometido para Deus. O povo estava lá adorando um bezerro de ouro, sabendo que um Deus apenas pode ser adorado, que é o Deus vivo que tinha tirado eles do Egito. Mas eles deixaram isso para trás e resolveram adorar um bezerro de ouro. Foi um grande erro, por isso o nome do capítulo, Errei. Mas a história não acaba aí. Eles tinham a oportunidade de se arrepender. É isso que Deus faz com a gente. Quando a gente erra, não é o fim. Nós podemos nos arrepender. Colocar os nossos joelhos no chão e falar: Senhor, me desculpa. Eu poderia ter feito diferente, mas eu estou arrependido. E Deus nos perdoa. A mesma coisa acontece com os nossos pais. Se vocês errarem com os pais, pode pedir perdão. Só não fazer de novo, né? E assim nós seremos pessoas cada vez mais sábias. Sabiam? Quando eu erro, eu também peço perdão para a pessoa que eu magoei, que eu deixei chateada. Assim nós temos que fazer com Deus e com as outras pessoas. E é isso que o povo de Israel fez. Eles destruíram aquele bezerro que eles tinham construído, pediram perdão e adoraram o único Deus que merece ser adorado. E aí no capítulo 16, né, como nós já vimos toda a história agora, recapitulei com vocês. Vocês fizeram na semana passada o exercício 1, monte o quebra-cabeça. E eu vi a atividade nota 10. Agora nós vamos fazer as outras. Página 39 do livro, agora nós vamos fazer o exercício 2. O que significa a palavra fidelidade? Vocês já pesquisaram no dicionário o que significa essa palavra? Bom, eu pesquisei, significa assim, ó, qualidade de quem é fiel, lealdade, firmeza, perseverança. Está no dicionário Aurélio. Então, uma pessoa que cumpre com o que fala. Olha, eu não vou fazer tal coisa e não faz mesmo. Não é aquele tipo de pessoa que fala assim, tá bom, eu vou obedecer, mas daqui a pouco não obedece. Não é isso, não. Fidelidade é quando você fala e cumpre. É leal ao que você disse. Tá bom? Mas agora você vai escrever, e essa resposta é pessoal, o que significa fidelidade para você. Antes de você ouvir a explicação da prof sobre o significado dessa palavra no dicionário, o que você imaginava que era? Fidelidade. Coloca aí o que você pensar, tá bom? No quadrinho para mim é, 3 pontinhos, aí você pode colocar. Vamos lá? Respondendo o exercício 3 agora. Material usado para fazer o ídolo, ouro. Forma do ídolo, bezerro. O que o povo fazia ao redor do ídolo? Dançava. Isso eu já expliquei na aula da semana passada. O povo estava dançando e era uma forma de adoração que eles faziam. Então, a dança deles, né? E a letrinha D, a última, nome do responsável pelo acampamento. Na semana passada, eu falei que quando Moisés desceu, ele foi questionar Arão.
Por que que ele foi direto em Arão? Porque Arão estava responsável pelo povo, enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo os mandamentos, tá? Então o nome do responsável era Arão, beleza? Vamos escrevendo aí no livro? Coloque tudo bonitinho. A prof vai continuar aqui, mas se precisar, pause o vídeo. Exercício 4 agora. Abaixo são alguns personagens da Bíblia que também cometeram erros e tiveram que lidar com as consequências. Complete o quadro. Então, agora nós vamos ver o personagem, o que eles fizeram, as consequências e como eles repararam o erro. Falei muito rápido, né? Mas vamos ver um por um? Vocês vão entender e vocês vão escrevendo conforme a prof vai falando aqui, tá bom? Ó, os irmãos de José, eles fizeram uma coisa muito errada. Eles tinham ciúmes de José, porque eles achavam que José era o queridinho do pai. E eles fizeram uma coisa muito errada. Eles venderam José. Imagina, vender o seu irmão. Pois é. E eles sentiram culpa durante muitos anos. Depois de um tempo, por conta de uma situação que aconteceu, eles precisaram pedir ajuda para o rei. E quem que estava lá para recepcionar eles? José. E eles ficaram com muito medo, porque se José fosse agir da forma como eles agiram com ele, ele não iria ajudá-los. Mas José, ele era um filho de Deus, ele tinha um coração muito bom. E ele reconheceu seus irmãos e perdoou eles. Por que que ele perdoou? Porque eles pediram perdão. Foi isso. Como eles repararam o erro, então? Pedindo perdão. Pediram e José, como uma pessoa muito boa, concedeu. E agora, o personagem de baixo vocês conhecem muito, Jonas. Nós já cantamos bastante essa música, né? Ele era um pregador, ele ia onde Deus mandava. Mas um dia Deus mandou para uma cidade que ele não gostava. O que que ele fez? Fugiu, não queria ir. Só que as consequências vieram. Ele foi engolido por um grande peixe, né? Porque veio uma grande tempestade no meio do mar e as pessoas não sabiam o que fazer. E aí ele reconheceu que ele tinha errado e aquela tempestade era culpa dele. E jogaram ele no mar. Um grande peixe engoliu, mas depois de tudo isso, ele pediu perdão e fez o que Deus mandou. E o último personagem, então, é Jacó. O erro dele foi mentir. Na mentira é um erro muito feio, né? Nós não podemos fazer isso. Mas ele fez isso porque ele queria ganhar uma coisa que não era dele. Se vocês abrirem em Gênesis 27, vocês vão saber bem direitinho do que a prof está falando. A primogenitura era um direito que só os primogênitos tinham. Primogênito é o filho que nasce primeiro. Você é primogênito na sua casa? Pois é. Ele não era, mas ele queria o direito que era do irmão dele. E aí ele teve que sair de casa. Porque o erro dele foi descoberto e ele não podia mais ficar em casa. Ele precisou ir embora. Mas, depois de um tempo, ele reconheceu o erro e resolveu fazendo o quê? Pedindo perdão. Façam isso também. Quando vocês errarem, peçam perdão e assim vocês serão muito felizes, tá bom? Copiem no quadro de vocês as respostas e assim nós concluímos a nossa atividade de hoje, tá bom? Até mais, tchau, tchau!